Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre o roubador de tempo. Todos nós sabemos que o tempo é o bem mais precioso que nós temos, né? E muitas vezes a gente fica querendo, né, acrescentar horas ao nosso dia. Se eu tivesse 1 hora a mais, 2 horas a mais, 10 horas a mais, né? E aí a gente fica dando muitas desculpas para que porque a gente não consegue resolver os nossos problemas, né? E aí começam aqueles Cs, não tem aqueles Cs que a gente usa? Se eu não trabalhasse tanto, eu teria tempo de estudar um pouquinho mais. Se eu não tivesse que cuidar da minha casa, talvez eu tivesse tempo de fazer o meu inglês, não é? Se eu não tivesse que fazer comida, e aí eu teria como fazer ginástica. E aí por aí vai, né? Se eu não tivesse que buscar meu filho na escola, eu poderia fazer um devocional. Então, quer dizer, é um monte de coisa que a gente vai falando ali pra gente dar as nossas desculpas, né? Mas na verdade, pessoal, essas são algumas reclamações, são apenas reclamações que a gente dá, né? Mas que não vai te ajudar e não vai mudar absolutamente nada, né? Então, pessoal, como fazer para a gente acrescentar horas em nosso dia e nós sermos um pouco mais produtivos, né? Então, na verdade, todo mundo já identificou o nosso real roubador de tempo, que é o que, gente? O nosso celular. E eu quero falar só dele hoje, né? Então, o celular, com certeza, ele pode ser uma bênção na sua vida, mas também ele é um grande roubador do nosso tempo. Por quê, gente? Porque ele contém ali as redes sociais, ele contém ali os vídeos que você gosta tanto de ver, como o meu aqui, né? Ele tem ali as mensagens instantâneas, não é? Então você recebe ali um monte de notificações do YouTube, do WhatsApp. Então, quer dizer, ele é um grande roubador do tempo. Por quê? Porque se você brincar, você fica o dia inteiro ali, né? Então, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. O celular, ele foi projetado para ser exatamente isso, né? Ele foi projetado para ser um grande tomador do seu tempo, essa que é a verdade. Então, ele é um equipamento, o grande objetivo desse equipamento é fazer com que você fique 24 horas por dia conectado. Essa é a palavra, né? Então, nós temos que estar conectados o tempo todo. Mas será que é isso mesmo, pessoal? Então, pessoal, racionalmente, nós temos que definir, nós temos que colocar na nossa cabeça que a gente precisa passar menos tempo no nosso celular, né? Menos tempo usando o nosso celular. Na verdade, a gente sabe que é viciante, né? E se você não for mais esperto do que o seu celular, que está ali só trazendo coisas interessantes para você ver, ele vai te vencer, com toda certeza. Então, seja racional e dono do seu próprio destino. Então veja só, o celular até virou uma discussão filosófica, né? Então eu queria dizer o seguinte: é fácil a gente fazer isso, gente? Claro que não, né? É impossível a gente fazer isso? É impossível a gente dedicar menos tempo ao nosso celular? Então, eu diria que é totalmente possível a gente passar menos tempo no nosso celular. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, retire as notificações e os acessos automáticos, tá? Depois, retire o vibracol e os sons que você está recebendo mensagem. Sabe aquele blu, blu, aquele que fica te avisando que chegou mensagem? Tira isso, porque isso dá um clique ali na sua mente e você fica muito curioso para saber o que está acontecendo. E aí você vai lá, você vai perder esse tempo, né?
decida racionalmente quanto tempo você tem disponível para o seu celular. Então, assim, é tudo muito racional, gente. Hoje isso já virou meio que automático. Então, assim, a gente nem desliga celular mais, né? Então, precisamos fazer isso, né? E se achar necessário, se você achar que realmente é necessário, desligue o seu celular. Olha que coisa que parece totalmente impossível, mas desliga, né? Se você achar que isso vai efetivamente te ajudar, então desliga o seu celular, tá? E, por último, planeje o seu dia, planeje a sua semana e planeje o seu mês. Veja quanto tempo no seu dia. Eu tenho 1 hora só, então eu vou ficar meia hora de manhã, meia hora à tarde. À noite eu nem olho o celular, né? Então, assim, a gente tem que fazer isso, senão o celular vai tomar as 24 horas do seu dia. Então, fazendo isso, você vai acrescentar algumas horas ao seu dia, né? E ele vai continuar tendo as 24 horas, só que você vai acrescentar, de alguma forma, você vai ganhar esse tempo que você passava no celular, você vai ganhar para você fazer outras coisas. Tá bom, pessoal? Então, nós só temos as 24 horas, então é nesse tempo que nós precisamos adequar ali tudo que nós precisamos fazer, tá bom? Então, até isso Jesus nos ensina. Olha que interessante, olha a conexão que eu vou fazer com vocês aqui. Tem uma história, que é uma história muito conhecida, aí, principalmente das mulheres, né? Que é a história de Marta e Maria. Quem que nunca ouviu falar dessa história, né? Ela está registrada lá em Lucas 10, de 38 a 42. Depois vai lá e dá uma lidinha na história inteira. As duas, na verdade, eram amigas de Jesus, né? E Jesus estava passando ali pela cidadezinha delas, então ele resolveu passar na casa delas. E aí, as duas receberam, eram amigas de Jesus, elas o receberam. A casa delas ficava ali, na verdade, pertinho de Jerusalém, numa cidadezinha, num bairrozinho, num vilarejo, né? Chamado Betânia. E aí, como é que funciona, né? Quando a gente recebe alguém em casa? A gente quer fazer o melhor, a gente quer dar o melhor, a gente quer fazer a melhor comida, pelo menos eu sou assim, né? E a gente quer ficar se ocupando ali com todas as coisas, né? Pra gente poder atender bem aquela nossa visita. Então a gente quer fazer ali o nosso melhor. Mas, olha só o que Jesus vai ensinar a gente aqui. Vamos analisar primeiro os dois comportamentos, né? Como é que Maria se comportou e como é que Marta se comportou. Então, Marta, ela estava preocupada em trabalhar, ajeitar tudo e ainda arrumou um tempinho para reclamar da falta ou do pouco envolvimento de Maria nas suas atividades. Então ela chamou Jesus e disse para ele assim, disse mais ou menos isso: ai, Maria nem me ajuda. Ai, pede para ela vir me dar uma força, né? Então, se fosse hoje, talvez Maria ou Marta, né? Talvez Marta estivesse ali no celularzinho dela, mandando mensagem para alguém, super ocupada ali com as atividades ali do celular dela. Mas a Bíblia não fala isso, é lógico, né? Ela diz que Marta estava ocupada ali com as atividades ali do dia dela. Então, na verdade, houve uma resposta de Jesus para ela, né? Jesus falou mais ou menos isso: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E aí ele completa dizendo que Maria escolheu a melhor parte. Então vamos ver o que Maria fez, né? Já Maria, como Jesus disse acima, ela escolheu a melhor parte. Então ela estava ali totalmente envolvida com Jesus, não é? Totalmente concentrada ali nos ensinamentos que Jesus estava trazendo para ela.
né? Então, ela sabia que aquilo ali era muito mais importante do que qualquer outra coisa que ela pudesse fazer. Então, ela estava ali de corpo e alma, né? Bebendo das palavras de Jesus. E aí Jesus disse o quê? Que ela escolheu a melhor parte. E aí, pessoal, vocês devem estar fazendo uma pergunta aí né, na cabeça de vocês. Mas nós vivemos numa era de Marta, nós vivemos no mundo de Marta, né? Um mundo cheio de atividades, cheio de coisas para a gente fazer, para a gente realizar. Então, a pergunta que fica é a seguinte, né? A pergunta que a gente se faz é a seguinte: então, Eunice, como que eu posso ser mais Maria do que Marta? E aí eu tenho algumas dicas muito simples que a gente encontra nesse texto, né? Somente analisando aí o comportamento de Maria. Primeira coisa, precisamos aquietar o nosso coração. Precisamos ter a capacidade de separar aquilo que é importante daquilo que é trivial. E terceiro e último lugar, nós precisamos gastar o nosso tempo precioso naquilo que vai nos trazer resultados eternos. Ok, pessoal? Então, esse é o devocional que eu quero deixar aqui para vocês. Escolha a boa parte. Escolha como Maria escolheu. Escolha a parte mais importante. Ok? Até mais! Se você está vendo no YouTube, dá o seu like, se inscreva no canal e receba as notificações aqui do nosso canal, clicando aqui nesse sininho aqui embaixo, tá bom? Até mais, pessoal! A gente se vê mais tarde, a gente se vê outro dia. Até mais!